Olá, chicos, que tal? Eu sou o professor Roger, estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola. Lembrando vocês de acessar o Classroom e realizar as atividades de casa, ok? Que estudaremos hoje? Primeiro, lectura e interpretação de um cómic e depois, o modo verbal imperativo negativo. Recuérdate que o cómic é uma série ou sequência de vinhetas que conta uma história, ou seja, vocês podem observar que é uma sequência de histórias em quadrinhos. A ler-lo, vamos ler. No te rindas, lucha, no te calles, dilo, no te caigas, levántate, no llores, ríe, no te detengas, anda. E daí ele aponta para você e diz, no te vayas, regressa. Vamos fazer uma interpretação. Qual é o mensaje ou la moraleja por detrás del discurso deste cómic? Ou seja, qual a mensagem por trás desta história em quadrinhos? Vou dar um tempo para você pensar. Pronto, pessoal? Vamos lá. A resposta. El mensaje por detrás del discurso es: no te desanimes, siga intentándolo, inténtalo outra vez más, hasta el sucesso. Ou seja, não desanime, não desista, tente, e se for necessário, tente uma outra vez mais, ok? Observa os verbos del cómic. Existe uma série de verbos aqui e eu quero que vocês observem. Rendir-se, luchar, callar-se, decir, caer-se, levantar-se, llorar, reír, detener-se, andar, ir-se, regressar. Para você que já estudou espanhol nos anos anteriores, deve ter observado aqui, pelo significado destes verbos, que eles tratam de jogo, um jogo de ideias, uma oposição, que inclusive é o que está marcado aí no slide.
A partir disso, vamos entender o conceito do verbo imperativo, o modo imperativo negativo. Já hemos estudado que o imperativo é o modo verbal que se utiliza, dependiendo do contexto, para instruir, aconselhar, ordenar, permitir e rogar. Na aula anterior, na aula passada, nós estudamos o modo imperativo afirmativo e hoje vamos estudar o modo imperativo negativo, que se diferencia justamente na conjugação verbal. E recordando aqui que, dependendo do contexto, o imperativo é utilizado para instruir, aconselhar, ordenar, permitir e entre outras. Para dar instrucciones en el imperativo negativo, hay que usar algunas expresiones de negación antes del verbo, ou seja, o verbo sempre virá acompanhado de uma expressão de negação, como está aqui nos slides, as expressões de negação. No, ni, nunca, jamás, tampouco, e acompanhado ao verbo conjugado. Por exemplo, no hagas isso, ou nunca hagas isso. Não faça isso, nunca faça isso, ok? Como é a formação, então, do imperativo negativo? Como que é a conjugação verbal? Primeira regra. Regla com os verbos de la primeira conjugação, os verbos terminados em ar, para os verbos terminados em ar. Cambia a terminação ar, ou seja, tira, troca essa terminação ar do infinitivo, do verbo infinitivo, por estas formas. Vamos lá, ler. Es, utilizando tu ou vos, ficaria um exemplo. No hables, o verbo é hablar, tá? Falar. E, para la persona usted, ficaria no hable. Hemos, para nosotros ou nosotras, ficaria no hablemos. Eis, para vosotros ou vosotras, no habléis. E en para ustedes, ou seja, o exemplo no hablen. Então aqui vocês irão tirar o ar da terminação do verbo no infinitivo, no caso hablar, e daí fazem a substituição de acordo com a pessoa verbal. Vou dar um tempo para vocês copiarem essa regra.
Já deu tempo de vocês copiarem, pessoal? Vamos continuar. Recordando que no caso de la conjugación de los verbos reflexivos, el pronombre va entre la negación e el verbo conjugado. Ou seja, dependendo aqui da conjugação juntamente com verbos reflexivos, vocês lembram dos verbos reflexivos nas aulas de língua espanhola? Tá? Então, o pronome ele vai entre a negação e o verbo. Tá? Vocês devem estar se perguntando, mas professor, o que são verbos reflexivos? Se vocês não lembram, vamos fazer uma retomada. Tá? Os verbos reflexivos, então, são los que la acción recae sobre el sujeto, que los utiliza e que realiza dicha acción. Ou seja, o verbo ele sempre vai recair a ação a quem está praticando esta ação. Tá? No caso aqui nós temos 4 exemplos. Verbo afeitar, afeitar-se, tá? Seria depilar-se ou fazer a barba, né? Banhar-se, cepilhar-se e amar-se. No caso aqui de banhar-se, a pessoa está tomando banho, ela está se banhando, tá? Cepilhar-se, ela está escovando por exemplo, cepilhar-se el pelo, escovar o cabelo, ou cepilhar-se los dientes, escovar os dentes. É sobre ela mesma, é uma ação aplicada sobre ela mesma. Por isso que são chamados verbos reflexivos. Eles sempre virão acompanhados deste pronome, desta partícula pronominal se, que na conjugação verbal ela vai sofrer alteração de lugar, tá? Observando aqui, tá? Então, por exemplo, de acordo com a pessoa, tu, então o verbo banhar-se, no te banhes. Observem aqui que ele segue a regra de conjugação do imperativo negativo, a terminação em primeira conjugação do ar, só que o pronome banhar-se, esse se virá entre a negação e entre o verbo conjugado, respeitando a regra de conjugação dos reflexivos, tá? Segunda pessoa, tu e vos, te. Terceira persona, os te, se. Primeira pessoa do plural, nosotros, nosotras, nos. Segunda, vosotros, vosotras, os. E terceira do plural, o se. Sempre obedecendo essa regra. Atividade. Ou melhor, gente, havia esquecido. Vou dar um tempo para vocês copiarem aqui, ok?
Então, pessoal, agora vamos praticar aqui as anotações que vocês colocaram no caderno, tá? Conjuga estos verbos de la primera conjugación en imperativo negativo en la siguiente tabla. Aqui vocês têm dois verbos de primeira conjugação, verbo comprar e olvidar-se. Professor, o que significa o verbo olvidar-se? Esquecer-se, tá? Os dois verbos estão na primeira conjugação, obedecendo a regra estudada, vocês irão completar esta tabela aqui, ok? Vou dar um tempo. Então, pessoal, tiveram muita dúvida? Vamos aqui averiguar as respostas, tá? Observem que o verbo comprar, então verbo em primeira conjugação terminado em ar, vocês deveriam o quê? Colocar uma negação à frente e observar a terminação do verbo aqui. O verbo é regular. Então, no compres tu, no compre usted, no compremos nosotros ou nosotras, no compréis vosotros, vosotras e no comprem ustedes. Diferentemente de olvidar-se, que vocês tinham que se preocupar com a partícula pronominal se ali, porque é um verbo reflexivo, tá? Não pode esquecer. Ele também vai ter aqui a negação, porém ele virá acompanhado dessa partícula pronominal conjugada de acordo com a pessoa verbal. Então, tu no te olvides, usted no se olvide, nosotros, nosotras, no nos olvidemos, vosotros, vosotras, no os olvidéis e ustedes no se olvidem. Se você acertou tudo aqui, está de parabéns. Se não acertou, tem a oportunidade de refazer aqui e entender também, né, aqui a partir do erro. Consulte aí também o seu professor pelo aplicativo Google Classroom, ok? Regla com os verbos de la segunda e terceira conjugação. Terminação er para a segunda conjugação e ir para a terceira conjugação. La regla es casi la misma, solo difieren la vocal respecto a los verbos terminados em ar. O que isso quer dizer? Tá? Se vocês observarem, vai mudar somente a
vogal na terminação do verbo, tá? Observe aqui que para segunda pessoa, antigamente era es, agora é as. Para terceira pessoa do singular era e, agora é a, tá? Primeira do plural era hemos, agora amos. Segunda do plural era eis, agora ais. E a terceira do plural era en e agora an. Então, como que fica, professor? Olha aqui, no exemplo do verbo beber, que é a segunda conjugação. No bebas, para tu. No beba, para usted. No bebamos, para nosotros. No bebais, para vosotros ou vosotras. E no beban, para ustedes. Com o verbo escrever. No escribas, no escriba, no escribamos, no escribais e no escriba. Lembrando que os verbos com terminação er e ir, ele tem a mesma desinência, a mesma terminação aqui no imperativo negativo, ok? Vou dar um tempo também para vocês copiarem. Conseguiram fazer as anotações, pessoal? Então vamos lá? Vamos à la prática. Atividade. Primeira atividade. Completa as frases com os verbos em imperativo negativo. No te olvides de la expresión de negación, ou seja, não se esqueça de que à frente deste verbo existe uma expressão de negação. Aqui vocês têm 4 frases. Eu vou dar um tempo para vocês lerem as frases, observem os verbos que estão entre parênteses e façam a conjugação devida no imperativo negativo. Vamos lá?
Então, vamos averiguar as respostas corretas, tá? Então, na letra A, o verbo era pisar. Teríamos duas possibilidades. Javier no pises ou Javier no pise en el césped. Por que, professor, duas possibilidades? Por causa do uso formal e informal. O tu, né, no pises, e os te, no pise. Segundo, letra B, presidente, no se olvide. Lembrem-se do verbo reflexivo, olvidar-se. No se olvide de los hambrientos. Não se esqueça dos famintos. Ellos lo han elegido. Letra C. Senhores, no beban se van a conduzir. O verbo beber, no plural, senhores, no beba. Niños, no lleguéis tarde ou niños, no lleguen tarde. Aqui também o uso informal, em vosotros, no lleguéis, ou o uso formal, né, ustedes, no lleguen. Ok, pessoal? Parabéns se vocês acertaram todas aí, e se não acertaram, continuem tentando. Outra atividade. En el cómic, la voz de la conciencia de Gaturro está dando uma ordem, dando uma permissão ou haciendo um pedido. Vou dar um tempo para vocês lerem a história em quadrinhos e responder aí qual das três alternativas é a correta. Para você que respondeu que a consciência dele está dando uma ordem, respondeu de forma correta, ok? Mais um exercício. En el cómic, las expresiones no arranhes, no molestes e no abandones representam verbos em la forma imperativa afirmativa, verbos em la forma imperativa negativa ou verbos em la forma indicativa. Aqui fazendo já um repasso da nossa aula de hoje. Prestem atenção. Vou dar um tempo.
Mais um exercício, pessoal. Se cambiarmos as expressões no arranhes, no molestes e no abandones por suas formas em imperativo afirmativo, como quedaria? Ou seja, aqui vocês devem se recordar da aula passada do modo imperativo afirmativo, mudando estas três formas aqui verbais, do negativo para o afirmativo. Como ficaria? Vou dar um tempo. Vamos averiguar se vocês responderam corretamente. Olha lá, aqui nós tínhamos o verbo arranhar, então fica aranha. Molestar, molesta. E abandonar, abandona. Todas aqui utilizando a pessoa tu, a segunda pessoa do singular. Último exercício. Completa la frase com el imperativo negativo. Ou seja, você vai observar aqui, entre parênteses, o verbo e o pronome, adequá-la à frase e dizer se a alternativa A ou B que está correta, ok? Vamos lá.
Parabéns, pessoal, para vocês que responderam no cantes. Por quê? Professor, olha aqui, gente. O pronome, né? Tu. Tá? Então, no cantes. Se fosse no cantes, seria usted. Vamos aos quiz? Primeiro, transforma a seguinte frase usando o imperativo negativo em la segunda persona del singular. Tu. Permitir ofensas ficaria no permitas ofensas ou no te permitas ofensas. Vamos lá, um tempinho. Parabéns para você que respondeu a alternativa A. No permitas ofensas. Lembrando que o verbo aqui, permitir, ele não é um verbo reflexivo. Por isso que a letra B está errada também, tá? Segundo quiz. Cambiando, trocando el trato formal para informal em la frase abajo, como quedará el enunciado? Mudando aqui o tratamento de formal para informal. No fumem durante el viaje. Ficaria no fumes durante el viaje ou no fumeis durante el viaje. Qual a resposta correta? Lembrando vocês que o verbo aqui está no plural, tá? Como ele está no trato formal ustedes, o informal ficaria vosotros. No fumeis durante el viaje. Ok, pessoal?
Então, fazendo um repasso do que estudamos na aula de hoje. Fizemos a leitura e interpretação del cómic e estudamos o modo verbal imperativo negativo, fazendo um repasso aí também sobre a forma afirmativa, tá? E, posteriormente, imperativo negativo. Vocês devem acessar as plataformas digitais Aula Paraná, Google Classroom, ok? Dúvidas e orientações, solicitem aos professores. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a vocês e até a próxima aula.